Então, turma, como eu havia anunciado no vídeo anterior, a ideia agora é a gente construir uma paisagem natural usando aí a perspectiva com um ponto de fuga, tá? Então, assim, eu vou construir o desenho sem régua. O ideal é que vocês treinem um pouquinho a mão para fazer esse tipo de desenho sem régua mesmo. A régua a gente usa mais em desenhos mais geométricos, tá? Então, comecei aqui com uma linha horizontal, a linha do horizonte sempre, que vai delimitar o espaço aéreo do espaço terrestre, ok? Um ponto de fuga, né, onde as linhas vão se convergir ou vão partir desse ponto. Aqui eu vou traçar uma paisagem clássica, tá? Básica, só para ilustrar esse princípio aí de construção desse tipo de técnica. Tá bom? Algumas linhas que eu costumo fazer aqui, tracejadas, são linhas de construção. Ou seja, elas servem basicamente para construir o meu trabalho, o meu desenho. E assim a gente não as mistura com as linhas contínuas do desenho em si. Tá? Essas linhas de construção que eu acabei de traçar, essas linhas tracejadas, elas servem para delimitar a altura dos objetos, dos elementos que eu vou construir aqui nas laterais. Tá certo? Então, eu tirei, então, repetindo, duas linhas aqui que se convergem no ponto, linhas contínuas, que serão uma espécie de um caminho, uma estrada, alguma coisa desse tipo. E outras duas linhas tracejadas, também partindo desse ponto, para limitar aí os elementos que eu vou construir aqui do lado. Tá bom? Nesse caso aqui também, eu vou traçar mais outra linha de cada lado para dar uma ilusão de volume, ou seja, para a gente meio que mostrar ou dar a entender de que essa estrada ela está num nível um pouco mais baixo do que a outra parte, né? Então é meio que uns barranquinhos aqui, né? Seria tipo uma estrada de terra, tá? O início eu faço bem rabiscado mesmo, porque nós estamos falando de um esboço. Certo? Então, um esboço, meio que uns rabiscos que vão dando uma ideia geral do que eu pretendo construir. Lembrando também que esse tipo de técnica, nesse caso aqui, é para dar uma ilusão ótica de profundidade, de distanciamento, mostrar elementos que estão talvez mais próximos do observador em comparação com outros mais distantes, e assim por diante.
Então aqui eu estou construindo árvores, ou seja, estou desenhando árvores, a princípio com galhos secos, né, árvores secas. E reparem o seguinte, os troncos das árvores, eles são perpendiculares à linha do horizonte. Seguem aqui um padrão vertical, para reforçar ainda mais essa ideia de distanciamento. Quanto mais próxima do ponto de fuga, menor a árvore e mais fino o tronco e os seus galhos. Legal? E aí depois a ideia é o acabamento, né? E aí tudo vai depender do que você pretende. Então aqui eu só vou reforçar um pouquinho algumas linhas para ficar um pouco mais visível com o lápis 6B. E aí dá um realce aqui no nosso
desenho da nossa paisagem.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time.